Ângela Mota, né? Eu moro em Genebra há 27 anos, sou brasileira e vivo no meio também de culturas que não são a nossa, do Brasil especificamente, são culturas suíças, e eu com um projeto de fazer o português como língua de herança também lá no local onde eu vivo, eu tive uma ideia de fazer uma coletânea. E eu não queria fazer eu sozinha só com o meu dizer, o que é morar fora do Brasil, o que significa não viver mais no Brasil, o que significa você não ter mais as suas raízes, né? Então eu comecei a sentir saudade do Brasil e saudade talvez do que eu viveria aqui se eu morasse aqui. Então eu também faço parte do Conselho de Cidadania da Suíça Romanda. Então junto com o grupo que eu trabalho de educadores, eu tive a ideia de criar um livro somente em português para poder manter a nossa história como língua também de herança para os nossos filhos, exatamente como o Doá vive aqui, de manter a língua do Puri também como língua de herança, né? Então o livro não são qualquer autores, eu escolhi 47 livros que vão um pouco com a causa. No princípio eu queria fazer só a diáspora brasileira no exterior, mas depois por que não integrar brasileiros que vivem também no Brasil e que não podem exprimir a cultura deles? Então é exatamente o que eu vivo fora do Brasil. Então a gente achou legal integrar alguns brasileiros que eu escolhi que têm histórias com Europa, por exemplo, que é mais onde eu trabalho. Então as pessoas estão fazendo histórias contando como é que é viver fora do Brasil, o que traz a saudade da comida, a saudade da cultura, a saudade da música, a saudade da literatura, a saudade de falar português. Então eu acho que é um livro que está explicando tudo isso, né? Tem muitas emoções, tem pessoas que estão lendo, esse livro já está veiculando no mundo, já está na Alemanha, eu já mandei para Portugal, já está nos Estados Unidos, então eu vou ter também lançamentos. Estou começando aqui no Brasil, depois eu vou para Atenas, depois eu vou também para Bruxelas, Portugal e em um outro país também que é fronteira com Suíça e Alemanha, e mais tarde nos Estados Unidos, e levando essa causa comigo, né, que eu acho que a gente tem que manter a nossa cultura, independente do que ela é. Então esse tem o livro, tem a ministra do exterior, que está apoiando, ela fez também um texto que é muito bonito, a nossa ministra que representa o Conselho de Cidadania do Exterior, e tem também a minha embaixadora, que é a embaixadora de Genebra, que apoia os nossos projetos locais, que também fez a introdução. Aí fora isso tem vários autores, está diversificado, as histórias estão maravilhosas, eu convido todos a lerem. E principalmente a conversarem com o Dauá, porque o Dauá ele defende uma causa que é boa. E nos meus projetos sociais e associativos eu sempre tento levar um brasileiro que possa explicar pra gente também como é a cultura. Outra que as culturas que a gente entende, que é samba, que é carnaval. Eu queria sair desse nível só de o Brasil não é só isso, ele é isso e mais outras coisas. Então o Dauá está vindo na Suíça no dia 22 de abril com um evento que eu faço, que é a terceira edição dos encontros indígenas, onde vai ter muitos povos indígenas sul-americanos mais, né? Eu encontro com eles em Genebra e a gente se reúne também num evento multicultural. Então a gente está tendo a honra de levar o Dauá lá para ele poder debater e conversar também sobre as dificuldades alheias aqui. Assim, o que fez, assim, por exemplo, migrar lá para um lugar tão distante do Brasil? Então, o que me fez migrar também era mesmo as dificuldades de hoje em dia. Eu fui jovem, eu tinha 18, 19 anos, a minha família já morava lá. E aqui eu tinha dificuldade de estudar, eu não conseguia estudar aqui, então meus pais não tinham dinheiro, né? Então a minha família que estava lá tinha mais condições do que eles estavam aqui. Então houve a oportunidade de ir morar lá na Suíça para mim estudar. Eu acabei fazendo enfermagem, sou enfermagem com especialidade em saúde pública e depois fui vivendo, né? E hoje depois levamos outras irmãs, levei essas minhas primas e hoje somos mais de 45 membros da minha família vivendo lá. Poxa, que coisa, né? Terminou virando uma grande família, né? Uma fora, grande né? Comunidade fora. E assim,
por que essa característica indígena assim, de convidar pessoas com características nativas aqui do Brasil? Assim, eu acho que eu sigo a minha intuição. Eu sou assim, uma pessoa muito intuitiva, assim. Eu vejo você, eu gosto. Você me fala a sua história e eu convido. Então foi coincidências. Eu fui encontrando os autores que tinham histórias que eu achava que podia integrar o trabalho. Como tem o Dauá, tem também alguns autores portugueses. Tem também autores africanos, tem também autores americanos brasileiros. Então, por que a causa do Dauá? Por que eu escolhi o Dauá? Porque eu acho que a causa dele é digna, né? Ele tem que batalhar e o Brasil está fazendo uma repressão muito grande com os povos indígenas e eu acho que tem que passar a informação no mundo e veicular também essas informações, e não só com a ONU, com projetos assim, pequenos, mas que pode levar a informação longe. Assim, lá, por exemplo, assim, os povos nativos, existe, por exemplo, quem seriam esses povos indígenas lá na Suíça? Na Suíça tem muitos peruanos, tem colombianos, tem também muitos brasileiros que são descendentes de povos indígenas, que vêm, muitos de Belém, muitos de Amazônia, Goiânia, Goiás, muito povo de Goiás, que são próximos dessas regiões que são mais indígenas. E eles têm descendentes de indígenas também. Você encontra muito, fora do Brasil, essa comunidade também. E quando eu faço meu evento multicultural, eles me contactam, eles falam, eu sou de Minas Gerais, o meu avô era índio. Aí tem uma mesmo do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho lindo de quadros, a Maria Lagranha, e ela diz, a minha avó era índia, então ela pinta os índios do Sul. Né? Então eu vou conectando as pessoas que têm antecedência, assim, descenia, né, indígenas. Como você falou, né, existe uma coisa assim muito espontânea, muito empírica, né, muito do ser, né? Mas essa história, assim, o que ela tem de bela, assim, para contar, assim, o que ela poderia ser inovadora, assim, tantas histórias se juntando? Eu acho que essa é as diferenças de histórias com uma... Eu sempre trabalho com sinergia. Podemos ter diferentes histórias, mas uma vai ser igual a todas. Eu acho que a minha história é diferente dessa antologia porque ela está levando o português como língua de herança no país onde as pessoas não falam português. Mas se você vê os meus filhos, por exemplo, eu tenho 3 filhos e eles falam português e nunca vieram na escola, nunca foram na escola de português, uma só, os outros não. Então quando eles vêm ver minha família no Brasil, eles vão tentar comunicar em português. Então eu ainda consigo resgatar isso, mas será que os filhos dos meus filhos vão conseguir resgatar? Então o que tem de especificidade é isso. Você, por exemplo, o Dauá com a língua dele por rir, será que se ele não faz um trabalho de conquistar essa língua de novo, não vai se perder daqui a alguns anos? Então eu acho que essa é a especificidade, independente de que você é indígena ou não, suíço, brasileiro, americano, é isso, somos todos estrangeiros de um outro lado, não? Na verdade, não deveria ter territórios específicos, né? Porque faz parte do sistema, as pessoas se apropriarem, né, de um pedaço de terra e dizer essa terra é minha, tudo é meu, quer dizer, um individualismo muito exacerbado, né? E alguns outros povos superaram algumas coisas, né, desse individualismo para uma relação mais comunal, mais compartilhada, mais colaborativa, né? Porque se você fala de sustentabilidade, o planeta está em dificuldade. Então começa já pela sustentabilidade cultural, né? Eu acho que o pessoal fala de sustentabilidade e pensa que é meio ambiente, mas não é só meio ambiente, a gente tem que também resgatar a nossa cultura em termos de sustentabilidade e responsabilidade civil de cada um. Cada um tem que ser responsável da vida que tem. E se você é responsável da vida que você tem, todos esses itens que você citou vão se acompanhar. Que estamos perdendo com a nova tecnologia de comunicação, as pessoas não comunicam mais. A gente está aqui à vontade de estar fazendo foto e falando no WhatsApp e passando para todo mundo. Você está com a cabeça baixa e não está vendo que o colega está ali do teu lado, pô, vamos conversar aqui, eu estou aqui. Mas você quer mandar pelas mídias lá
aonde aí você perde esse calor humano de conversar. Não deixa de ser uma sustentabilidade de comunicação, né? Então vamos resgatar a sustentabilidade, falar também de ecologia, falar de salvar o planeta e tudo ok, estou de acordo, mas vamos primeiro salvar o que a gente pode fazer, que eu acho que é a sua prioridade, primeiramente individual, porque se você bota na sua cabeça que você é responsável de certos pontos, né, não sei como diz, da sua vida você mesmo, tenta ser sustentável. Por exemplo, numa casa, você tem uma casa simples, mas tenta pintar de claro para a luz entrar mais facilmente, você vai economizar de um lado. Não? Você bebe refrigerante, você faz mal porque tem açúcar, pô, bebe água, faz suco. Você vai jogar no lixo, tria, bota ali na areia, vai criar uma florzinha. Então, esses atos que eu acho primários que pode fazer uma grande revolução. Como esses projetos também, não são grandes projetos que eu aspiro, mas eu acho que são aqueles projetinhos de passinho de formiga que faz que hoje a gente faz uma corrente. Vocês botam a Ângela Mota aqui, pedem contato, mandem seus projetos, a gente vai analisar, vamos discutir, vamos ver, por que não? Por exemplo, eu estava em Belo Horizonte, então eu acho que o Brasil tem artistas, vocês são maravilhosos, né? Mas precisou eu vir da Suíça para poder conectar uma rede. Tem uma rede agora chamada Panela Cultural lá em Minas, que nós tivemos com o pessoal da UFV, quilombolas, indígenas, que estão se reunindo, que tem vários artistas, cantores populares, né, trabalhando na cultura popular, e que seria de repente uma ótima oportunidade de você ser convidada, né? Aí tem esse material que a gente teve até agora, passamos 2 dias em Minas, trabalhando com gado, indo na casa das pessoas, cantando em folia de rei. O Dauá tava lá, esse Coringa ele não contou pra você, né? Não, mas ele vai levar, o Dauá que vai levar pra vocês. É por isso que eu desvio o trabalho da Ângela Mota. Eu não quero que o livro seja meu, o livro é deles todos. Então quando eu lanço o livro, eu fiz questão que seja com um autor, porque eles, é a causa deles. Em Minas foi igual. Mas as pessoas ficam mais interessadas nos meus projetos vindo de fora do que a própria pessoa que está ali ao lado dele, batalhando para fazer que esse evento seja lindo. Eu falo, eu só tô aqui assim pequenininha, eu só tô aqui para apoiar e levar isso para o exterior, mas o bonito do evento são eles mesmos.